Olá, camaradas. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro, do nosso curso sobre dialética. E nós estamos avançando, acho que essa é a aula 17. E nós estamos concluindo o primeiro livro do Ciência da Lógica do Hegel, a Doutrina do Ser. Nós vamos debater hoje três capítulos inteiros do livro da Doutrina do Ser, da Ciência da Lógica do Hegel, que é a questão da medida. Nós debatemos a qualidade, nós debatemos a quantidade, agora nós vamos debater a medida, tá bom? Eu decidi fazer os três capítulos de uma vez para concluir um ano concluindo um livro, por uma questão simbólica e tal, tudo mais. Por isso o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai valer a pena o conhecimento que vai ser aprendido com esse vídeo, tá bom? Vai valer a pena. Então, só quero lembrar que eu estou fazendo em forma de aulas, tá? Fragmentadas para assistir todas, quem desejar assistir todas, para ter eu não quero dar para vocês uma noção nebulosa, uma noção vaga dos assuntos. Eu quero que vocês saibam o bastante sobre os assuntos, tá bom? Saber o bastante para falar sobre, para filosofar, para fazer ciência, para pensar política. Então, espero estar deixando as coisas claras o bastante para ter mais do que uma noção nebulosa, tá bom? Então, vamos para a aula agora, direto para a aula. Eu estou sem computador, estou gravando pelo celular, e meu computador queimou, então os recursos didáticos serão poucos, mas eu farei o esforço de ser o mais didático possível, tá bom? Agora nós vamos tratar da medida, entrando na aula propriamente dita. Medida, o que é a medida? A medida é a unidade da qualidade e da quantidade, do qualitativo e do quantitativo. Ele é essa unidade dos dois. Nos vídeos passados, tratando da ciência da lógica do Hegel, nós tratamos primeiro só da qualidade. Aí nós tratamos infinito qualitativo, algo qualitativo, outro, barreira, DVC, nós tratamos esses conceitos. Depois nós tratamos de forma, assim, vamos dizer assim, isolada, o quantitativo, a quantidade. Então, várias categorias relacionadas à quantidade, como extensão, intensidade, tudo mais, a questão do número, do quanto. Então, a gente tratou da quantidade, a qualidade passou para a quantidade, tá bom? E qual é a grande sacada do Hegel? É que a qualidade e a quantidade têm uma unidade, que é a medida. Para ficar claro o que é a medida, a gente tem que dizer que as coisas têm uma medida. Elas não têm uma medida arbitrária, elas não têm qualquer medida. O corpo humano tem proporções que são próprias do corpo humano. Ele não pode ter outras proporções quaisquer. Ela não pode ter outras proporções, ele tem as proporções que tem que ter. Um ser vivo tem as proporções que ele tem que ter para ser qualitativamente o que ele é. Ele tem que ter certas quantidades, certas proporções para ser a qualidade que ele é. Então a quantidade não é qualquer quantidade mais. A quantidade não pode evoluir infinitamente, aumentar ou diminuir infinitamente como queira. Ele é proporcional, ele pertence a um corpo, a uma matéria, a algo que tem uma quantidade fixa, fixa é totalmente errado, nem pense nisso, uma quantidade proporcional, tá? Então é isso, a medida é essa unidade de quantidade e qualidade. Espero estar deixando claro, mas para deixar mais claro ainda, eu quero deixar dois assuntos que eu quero, uma citação e um comentário. Primeiro comentário, Hegel trata de tríades, de trindades, e isso ele se inspira na religião mesmo, cristã, no Pai, Filho e o Espírito Santo como a unidade do Pai e do Filho, a unidade da realidade. É uma inspiração, tá? Para o trabalho científico e filosófico. E deu uma sacada boa para ele sobre como trabalhar isso, né? Como, por exemplo, a medida como unidade da identidade e da qualidade. Ele critica a trindade hinduísta da Índia, né?
que trata criação, preservação e destruição, a destruição como último. Só que ele tem horror a essa concepção, porque a destruição é só destruição, é uma destruição absoluta, não relativa. Então a ideia da trindade dele não é a trindade, por exemplo, do hinduísmo, né? A trindade dele não é para um vazio, mas por um preenchimento de si mesmo, do ser, se auto-preenche. Então é isso, ao decorrer de todo o livro nós vamos ter uma relação de três. Três é uma forma vulgar de dizer, mas de trindade, de tríade, tá? E a natureza e a realidade tem uma mania de ser tríade, né? Quer dizer que tudo vai ser três, nós temos 5 dedos, não 3, né? Numa mão. Mas tem uma tendência de ocorrer como tríade, tá? No meu livro, A Crise Sistêmica, que vocês encontram no Libere Gênesis, de graça, o livro quase pronto, eu faço uma crítica dessa tríade, eu tenho uma concepção um pouco diferente, que parte dela, mas é um pouco diferente, mas é só para quem desejar ir mais a fundo ao assunto. Mas no fundamental, mesmo com a minha crítica, eu considero correta essa relação de tríade, tá? E ela se demonstrou correta no decorrer do senso da lógica, e a gente vai ver no decorrer da obra, tá? Como as coisas acontecem, as categorias se desenvolvem em três, e a sua oposição e a unidade deles, que é o terceiro, né? Que é a unidade das categorias opostas. Por exemplo, a quantidade é uma coisa, a qualidade é o seu oposto, e essa quantidade e qualidade que são opostos se unificam na medida, no conceito de medida, tá? É a tríade. Para entender o que é medida, eu quero fazer uma citação, que é a citação assim que vale a pena ouvir ela, vale a pena ler ela, até para conversas de bate-papo sobre dialética em bar. Ela é uma citação que esclarece muito, muito mesmo a questão da medida, tá? É uma citação que vale a pena conhecer. O que é que Hegel diz aqui na doutrina do ser da ciência da lógica? Ele diz o seguinte: o quanto pode ser quantidade, né? O quanto, uma vez tomado como limite indiferente, é o lado no qual um ser aí é agredido insuspeitadamente e é direcionado para se sucumbir. Agora ele vai dar um exemplo que é bom para a nossa época. É a astúcia do conceito de capturar o ser aí nesse lado onde a qualidade do ser aí não parece entrar em jogo, e com efeito de tal modo que o aumento de um estado, de uma propriedade, aumento que provoca o azar do estado, do proprietário, até aparece inicialmente como sua sorte. Ou seja, aumentar uma propriedade e aumentar um estado aparece inicialmente como sua sorte, lógico, porque ele está crescendo, mas é a causa de sua própria destruição, tá? Isso ajudou a guiar o raciocínio do Marx para a questão da queda da taxa de lucros, por exemplo. Não, ou a questão do desenvolvimento do próprio capitalismo, por exemplo. Explicando de forma mais simples, sem entrar na questão da taxa de lucros, que é mais complexa, tá? Mas explicando de forma material. Nós temos hoje um capitalismo que substitui homens por máquinas. Então nós temos fábricas robotizadas, fábricas automatizadas. Isso é bom para o capitalista individual? É ótimo para o capitalista, para o acionista. Ter fábricas automatizadas e robotizadas faz ele vencer a concorrência, porque ele tem uma produtividade maior. Porém, de um lado, os robôs e as fábricas automáticas produzem mais mercadorias, certo? Logo tem que ter um mercado consumidor para absorver essa quantidade maior de mercadorias. Por outro lado, as fábricas robotizadas e automatizadas, ao contrário, demitem trabalhadores, ou seja, derruba o consumo, derruba a capacidade de consumo dos trabalhadores, aumenta a quantidade de desempregados. Então a gente tem de um lado o aumento da capacidade produtiva, aumento da quantidade de mercadorias, do outro lado a queda da capacidade de consumo, aumento do número de desempregados. Como resolver essa contradição?
Então, o capitalismo, ao crescer, ao se desenvolver, ao se aumentar, ou seja, ao se tornar robótico, ao se tornar automático, ele cria as condições de sua própria destruição, de sua própria crise, ele rompe a medida. Olha a questão, ele rompe a medida, tá? Então, a coisa, uma realidade, uma coisa tem uma medida. Se ele passa dessa medida para mais ou para menos, ele rompe a medida que ele tem, as proporções que ele tem que ter temporariamente. Então, ele tem essa tendência a não ser estável, né? A aumentar ou diminuir. E à medida que ele aumenta ou diminui, ele rompe com a medida, com as proporções que ele tem normalmente. E esse romper faz com que ele se destrua, se modifique, se torne outra coisa, tá? Como é o caso aqui, o capitalismo tende a se tornar socialista. A socialismo, por quê? Porque tende a se destruir com o aumento da produtividade, com a robótica, que gera um desemprego maior e derruba o consumo. Veja, é uma concepção que guia mesmo o raciocínio da gente para entender a realidade. Tá? Vamos lá. Agora nós vamos avançar. Deixa eu ver uma passagem aqui. Eu moro perto de aeroporto, perto de trem e perto de uma avenida. Então eu tenho tudo para sujar o vídeo com sons externos, né? Perto da avenida, perto de um trem, perto de um aeroporto. Então vamos lá. Eu vou seguir subcapítulo a subcapítulo dessa terceira parte da doutrina do ser, que trata da medida, tá bom? Nós vamos avançar um a um, de modo, eu espero que consiga fazer o raciocínio avançar como um efeito dominó, de um para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, com exemplos, tá? Você, claro, fica aqui comigo que vai valer a pena. Você vai saber mais do que sabia antes de assistir esse vídeo. Então nós vamos avançar ponto por ponto, tá? A primeira questão da medida que Hegel trata, ao tratar essa questão da ruptura da medida, que as coisas têm uma medida X, que as coisas se destroem quando crescem, quando rompem a sua medida, é a regra. A regra é o seguinte, você mede o tempo, por exemplo, mas a regra com que você mede o tempo é arbitrário, é artificial. A medida em segundos, em minutos, é uma escolha humana, não é própria da coisa em si, vamos dizer assim. Você bota uma regra de medidas. Então, isso é a regra, tá? E da regra, você avança para a medida especificante. O que é a medida especificante? Você especifica o tempo de algo. A medida, ela deixa de ser apenas externa ao objeto, uma medida artificial, vamos dizer assim, em forma de regra, e passa a ser especificante. Ela é uma medida específica de algo. Ela determina algo, ela expressa algo. Ela é um tempo de algo, não é um tempo geral. Ela é específica, ela especifica aquela coisa, tá bom? Isso vai ser entendido cada vez melhor, tá? Da medida especificante, Hegel avança para a relação de ambos os lados como qualidades. Eu estou citando subcapítulo a subcapítulo, por isso eu anotei aqui, tá bom? Relação de ambos os lados como qualidades. O que isso significa? Imagina o cálculo, estou colocando na tela aí, o cálculo velocidade v é igual a espaço sobre tempo. Velocidade é igual a espaço sobre tempo, v é igual a s sobre t. Veja que S, que é espaço, e T, que é tempo, eles estão numa relação direta. Se a velocidade é a mesma, lembra que no vídeo passado a gente falou de relação direta? Eu vou explicar aqui de novo, tá? Eu vou aprofundar o capítulo passado. Não precisa voltar e rever, não. A relação direta é o seguinte, se o espaço aumenta, aumenta o tempo na mesma velocidade. Você tem que levar mais tempo para percorrer um espaço maior. Se o tempo aumenta, você está numa velocidade constante, você aumenta o tempo que você percorre no espaço, então você percorre mais espaço. É uma relação direta. Se o espaço aumenta, o tempo aumenta para percorrer. Se o tempo aumenta, aumenta o espaço a ser percorrido. Então, é uma relação direta, tá?
Veja que V, velocidade, é uma medida que é relação de duas medidas, de tempo e velocidade. Você mede o tempo, você mede o espaço, mede o tempo, você mede o próprio tempo, você mede o próprio espaço e relaciona essas duas medidas. Então, quando ele diz relação de ambos os lados com qualidades, você está medindo o tempo a partir de um tempo geral, o espaço a partir do espaço geral, e eles se tornam quantidades. O espaço e o tempo, que são qualidades, são expressos como quantidades, certo? Então, é isso, a medida como relação de duas medidas, tá? Aí o Hegel dá um salto, que é o seguinte: eles falam de ser para si da medida. Ser para si é um ser para si mesmo, né? Ser para si mesmo da medida. O que ele quer dizer com isso, ser para si da medida? Que quando você calcula as proporções, as medidas, velocidade, tempo, espaço e tal, você está medindo algo que existe, algo material, algo sensível. Então você está dando as proporções e a relação das proporções de algo. Então existe um ser para si, um algo que é para si mesmo, e você, a partir do cálculo, da medição, de tirar a quantidade, a medida dele, você tá fazendo um cálculo que se refere a algo, que é as proporções de algo. Isso é o ser para si da medida, certo? A medida tem um ser para si, ele está se referindo a algo, tá? Isso parece óbvio porque eu estou explicando de forma óbvia, né? O Nietzsche reclamava do Schopenhauer, porque o Schopenhauer escrevia tão claro que ofendia o leitor. E o objetivo não é esse, né? Não é escrever complicado como Nietzsche. Então, assim, o objetivo é explicar, tornar claro e tornar natural o conhecimento, tá? De forma que ele possa ser usado como se queira, seja para um bate-papo, seja para um trabalho científico, tá bom? Então, há um ser para se dar medida. E aí nós vamos para o próximo capítulo que o Hegel chama de a medida real, tá? E isso vale a pena porque quando a gente descobre que a relação de medidas, as medidas estão relacionadas uns com os outros, o espaço, o tempo, a velocidade, se refere a algo, esse algo é material, ele é a medida real, tá? Então acontece a combinação de duas medidas, O que isso quer dizer? Aqui é onde Lenin, que foi um grande dialético junto com Trotsky, né? Lenin e Trotsky, além de ser os dois grandes do século XX, eles têm como carinho pela dialética, né? Eles leram a ciência da lógica, estudaram assim a sério. Então são dois dialéticos muito grandes. O Lenin disse assim, ó, é impossível entender o Capital, principalmente o primeiro capítulo, sem ler a ciência da lógica. Ele disse que é impossível. Ninguém da geração dele, a segunda geração de marxistas, vamos dizer assim, entendeu, segundo ele, o Capital como verdadeiramente é, principalmente o primeiro capítulo, porque não leram ciência da lógica. E aqui está uma das razões porque de onde Marx tira o desenvolvimento da mercadoria e do dinheiro, tá? Eu vou dar como exemplo o capítulo 1 do Marx, da mercadoria e do dinheiro, de forma que vocês vão entender tanto a lógica quanto o primeiro capítulo, tá bom? Eu vou dar o exemplo tanto da lógica quanto o exemplo prático do primeiro capítulo, que o Lenin teve contato e disse, é aqui que o primeiro capítulo está referenciado, tá bom? O primeiro é a combinação, o primeiro subcapítulo é a combinação de duas medidas. Combinação de duas medidas. Lembra que cada medida se tornou algo, né? Um algo e um outro. O Hegel, ele fala que duas medidas, dois autos subsistentes, estão um aqui e outro aqui, e eles se relacionam. Um se mede no outro. Ele
ele fala em neutralização, porque ele está se referindo à química, neutralização, né? Como se neutraliza com o outro. Mas eles se relacionam. E Marx começa o subcapítulo do capítulo 1, quando ele vai tratar do desenvolvimento da mercadoria rumo ao dinheiro, um desenvolvimento que é tanto histórico quanto lógico. Eu não vou entrar nesse tema aqui, mas é tanto histórico quanto lógico. Ele começa, primeiro começa a relação de uma mercadoria com outra mercadoria, que eles chamam de mercadoria relativa e equivalente, né? Valor relativo e valor equivalente. O Marx está tratando de medidas. Então, como é que começa a relação de mercadorias? Começa entre tribos, entre povos antigos, separados uns dos outros. A relação de troca mercantil não começa dentro de uma tribo. E dentro de uma tribo se repartia tudo de forma organizada e tal, em solidariedade ou em disputa interna e tal, mas não era relação mercantil. A relação mercantil começa entre duas tribos diferentes, dois povos diferentes. E um tem umas mercadorias de excesso, o outro tem outra, então eles trocam o excedente um com o outro. Na fronteira entre eles, nessa fronteira entre eles, eles trocam produtos, esses produtos trocam mercadorias, mas não tem dinheiro ainda, é produto por produto, mercadoria por mercadoria, não tem dinheiro ainda no meio deles dois, entende? E essa é que o Hegel chama de relação, combinação de duas medidas. As duas medidas, essa tem valor, essa mercadoria tem valor, essa mercadoria tem valor, e eu igualo as duas e troco uma pela outra, tá? Dessa combinação de duas medidas, Hegel avança para a medida como série de relações de medidas. A medida como série de relações de medidas. O próprio Marx faz esse avanço, tanto histórico quanto lógico, no Capital 1, no capítulo 1. Que é o seguinte, uma mercadoria qualquer, vamos dizer, linho, um casaco, se troca por uma multidão de mercadorias. Um casaco vale 3 quilos de feijão, vale 2 quilos de arroz, vale 5 quilos de café, vale 2 barras de ouro, não sei o que, não sei o que. Então, uma medida se mede em várias coisas diferentes. Isso é um avanço histórico, né? Você passa a trocar uma mercadoria por várias mercadorias. Entende? Você troca uma mercadoria específica por várias mercadorias. E você está medindo uma mesma mercadoria com várias outras. Tá? Aí Marx fala assim, olha, cada uma dessas mercadorias, o feijão, o arroz, o café, o ouro, pode ir para esse lado aqui. Você pode trocar o café por 2 quilos, 2 gramas de linho, não sei como medir linho. Você pode trocar por café, por uma quantidade fixa de leite, por uma quantidade fixa de ouro, por uma quantidade fixa de cobre. Então, cada uma das mercadorias que estão aqui, que são trocáveis por cada uma delas, podem vir para cá e se comparar com as outras. Isso é a série de medidas, tá? A medida como série de relações de medidas. Eu tenho aqui escrito para não me perder. A medida como série de relações de medidas. Ou seja, você tem um objeto aqui, algo qualitativo, que tem uma medida, e ele se mede com várias mercadorias, com vários tipos de mercadoria. E assim foi na história mesmo. Antes de existir o dinheiro, você trocava uma mercadoria por qualquer outra mercadoria, numa relação de quantidade. Você pode trocar 2 casacos por 3 quilos de arroz ou por 1 quilo de feijão, por exemplo, tá? Da mesma forma, 1 quilo de feijão pode ser trocado por 2 quilos de arroz, por 3 quilos de ouro, por exemplo. Então, há uma medida. Veja que a medida não se tornou só da própria coisa individual, mas se tornou uma relação com outras coisas, tá? E ele se mede assim, por relação de outras coisas. Marx tira isso da ciência da lógica. Lógico, ele também não dispensa aí um trabalho histórico, de pesquisa histórica, um trabalho lógico do próprio objeto também, porque isso aconteceu na própria história, de uma mercadoria ser trocada por outra, antes de existir o dinheiro. Ficou claro? Eu vou dar uma pausazinha de 2 segundos só para ficar claro, tá?
Então, assim, veja que uma mercadoria como um casaco pode ser trocado por quantidades específicas de várias outras mercadorias. Não é quantidade arbitrária, mas uma quantidade específica de várias, infinitas quantidades de mercadorias. Mas aí Hegel chega em outro subcapítulo que é a afinidade eletiva. O que é a afinidade eletiva? Ele tira isso da química e da alquimia. Sabe que química e alquimia ficaram misturadas por muito tempo, né? Alquimia é místico, é transformar madeira em ouro, é misticismo. Mas o próprio, por exemplo, o Newton, que era um gênio da ciência, que é um gigante da nossa época, Newton, ele era alquimista. Nunca conseguiu nada com alquimismo, mas ele passou a vida sendo alquimista. E isso se confundiu com a química. Depois a química ganhou sua... Mas ele toma essa expressão afinidade eletiva da química da época dele, que quer dizer que algo atrai outra coisa. Existe uma tendência à combinação de duas coisas. Existe uma preferência das duas coisas. Ele trata de elementos químicos. Certos elementos químicos têm preferência a se fundir com uma certa quantidade de outro elemento químico. Ele tem uma preferência de atração, uma preferência de combinação. Tendo isso claro, qual é o exemplo do Marx no capítulo 1 do Capital? É o seguinte, todas as mercadorias são trocáveis por todas as outras mercadorias. Qualquer mercadoria, tipo café, é trocável por uma certa quantidade de várias outras mercadorias, certo? Mas todas elas passaram a ter preferência pelo ouro. O ouro como primeira forma do dinheiro consolidado. O dinheiro consolidado é propriamente o ouro. Veio o cobre antes, veio a prata antes, mas o dinheiro consolidado se consolidou mesmo com o ouro. E todas as mercadorias passaram a ter preferência a ser trocadas por ouro. E isso não foi decidido por ninguém, não foi decidido pelo Estado, não foi decidido pelos trocadores, não foi decidido por uma pessoa genial, não foi decidido por ninguém. É algo social, mas não é algo decidido. Foi desenvolvido socialmente, mas não foi socialmente decidido. Foi imposto pelas próprias leis cegas da realidade, tá? E isso deu origem ao todas as mercadorias passaram a ser trocadas preferencialmente por ouro. Elas tinham preferência de ser trocadas por ouro. Por quê? Porque o ouro ele vale muito em pouca quantidade. Em pouca quantidade de ouro tem muito valor, porque exige muito trabalho extrair ouro. Por exigir muito trabalho extrair ouro, o ouro tem valor. Certo? Tem um valor a mais. Ele vale mais. E o ouro pode ser dividido e fundido à vontade. Tá? Como metal, ele pode ser dividido em moedas menores, fundido as moedas, uma só. Então, por exemplo, um casaco você não pode rasgar e remendar à vontade, de forma que ele preserve o valor, que ele preserve a matéria dele. Não pode. Então, o casaco não pode ser dinheiro, propriamente dito. Pode, como forma de exceção, ser dinheiro, mas não é a matéria apropriada para ser dinheiro. O que é mais apropriado para ser dinheiro, cujas características facilitam dividir e remendar, além de ter muito valor em pouca quantidade, é o ouro. Então, essa afinidade eletiva da qual fala Hegel é isso. É o exemplo de elementos químicos que têm preferência por se fundir com outros, que têm facilidade de se fundir com outros, ou elementos da economia, da preferência que as mercadorias acabam desenvolvendo por se expressar no ouro e não em outra mercadoria. Existe uma preferência por se expressar em ouro que se desenvolveu de forma cega. Ninguém decidiu isso propriamente, só racionalizou depois, só justificou depois e explicou depois. Mas a preferência por ouro surgiu. Essa é a afinidade eletiva, certo? Concluído isso, a gente vai para um subcapítulo dos mais interessantes do Ciência da Lógica do Hegel, que é o seguinte. O subcapítulo se chama... Peraí, só um segundo. O subcapítulo se chama Linha Nodal de Relações de Medida. Eu vou repetir para ficar claro o subcapítulo. Linha Nodal de Relações de Medida.
eu vou deixar claro, tá? Vou direto por exemplo. Na história da filosofia e da ciência se consolidou uma concepção que é viva até hoje, que Hegel critica, que é a ideia de que não existe saltos na natureza. A natureza não salta, não existe saltos, é sempre uma mudança progressiva, uma mudança passo a passo, uma mudança gradual, gradualista. E Hegel diz não, não. Tá? As coisas têm uma medida que elas têm que ter, e se elas passam de certa medida, elas saltam. Tá? Elas têm uma mudança de quantidade, uma mudança apenas parcial de algo. Quantitativa muda a qualidade da coisa por salto. Não é um salto sobre etapas, as coisas têm etapas, tá? E existe salto sobre etapas também, mas é um outro assunto. Mas as coisas têm etapas. E porque tem etapas, ela pode saltar etapas. Mas a mudança de uma etapa para outra é um salto. É um salto. Um exemplo, tá? Você aquece a água. Você esfria a água. A água continua sendo líquida. Ela continua sendo líquida. Ela continua sendo H2O líquida. E quanto mais você esfria, ela continua sendo o que ela é. Você vê que a água não fica progressivamente mais sólida, progressivamente mais dura, mais rígida, não fica. A água, ela mesmo mais gelada, ela tem uma mudança apenas quantitativa, ela está mais gelada, ela não se torna progressivamente gelo, ela não fica cada vez mais dura. Não, quando ela chega no ponto de solidez, de se tornar sólida, ela salta para se tornar sólida, é de uma vez. A água está líquida e ela salta. Ela salta para se tornar sólida. Ela não fica progressivamente cada vez mais sólida, aos poucos cada vez mais sólida. Não, ela salta. Então, a justificativa até hoje usada de que não existe saltos na natureza está errada. Está errada. Isso é um exemplo, tá? Veja que houve uma mudança quantitativa parcial. Você ficou gelado, mais gelado, mais gelado, mais gelado. Isso é quantitativo, não é qualitativo. E de repente a qualidade dá um salto. Ele se torna sólido. De líquido ele se torna sólido. Isso é um salto, uma ruptura, tá? Veja que essa série quantitativa de mudança foi alterada, foi interrompida. Ele estava mudando quantitativamente e ele salta para algo qualitativo. É a morte do mesmo jeito. Você vai envelhecendo, você está em processo de morrer, tá? Envelhecendo, cada vez mais frágil, quando se torna idoso. Mas você não morre aos poucos. Ou melhor, você vai morrendo aos poucos, mas tem uma hora que não dá para morrer aos poucos. Você salta para a morte. Veja que é um salto para a morte, não é progressivamente, não é aos poucos, vai avançando aos poucos, não. Você literalmente salta para a morte. Isso mostra que a mudança quantitativa chega a um ponto que não dá para mudar mais quantitativamente. Chega a um ponto que, para ele mudar verdadeiramente, ele tem que saltar. A qualidade salta para outra coisa. Isso é a linha nodal de relações de medidas. Tem uma linha nodal. Existe um ponto em que aqui já não pode mudar mais quantitativamente. Ele tem que saltar para uma qualidade outra. Ele tem que saltar para outra qualidade. A água líquida solta para o sólido, um ser vivo salta para a morte. Tá? Refutado essa concepção filosófica e científica da gradualidade, da mudança apenas gradual, vamos para um assunto que é... Gente, o vídeo é um pouco longo, mas vale a pena o assunto desse vídeo, tá? Vale a pena, que ajuda a entender muita coisa, ajuda a afiar o raciocínio. Então fica comigo, tá bom? Hegel chega nessa questão do salto, que algo salta de qualidade, ele muda quantitativamente, mas tem um momento que ele salta, ele chega ao sem medida. O desmedido, o sem medida. O desmedido ou sem medida quer dizer que ele pode aumentar ou diminuir sem limite em si mesmo. É o sem medida. É uma sacada do Hegel que é uma coisa incrível.
Por exemplo, a água ela pode ser gasosa, líquida ou sólida, certo? Mas o H2O, as moléculas os átomos, eles são sem medida. Eles não se limitam à medida. Eles não se deixam se limitar por uma medida. Eles não deixam se prender pela medida. Olha só, ele deu tanta importância à medida, ele deu tanta importância à medida ao ponto de diminuir a qualidade e a quantidade. Mas agora ele está dizendo, ó, o objeto íntimo, o objeto de fundo, o objeto real, ele é desmedido, no sentido não de que ele só tende a crescer, mas no sentido de que tende a diminuir também. Ele é o sem medida, é uma coisa, o sem medida, é uma matéria que muda para cima e para baixo, mas ele continua sendo o que é nessa mudança. Ele continua, é algo que se desenvolve e permanece o que é nesse desenvolvimento. É o sem medida, é como se a mudança de qualidade e a quantidade acontecesse fora dele, e aqui está ele estável, vamos dizer assim, e a mudança quantitativa e qualitativa se acontece só na aparência dele ou na coisa que ele é, mas a substância, o substrato, ele usa essa palavra, o substrato permanece. No caso, vamos dizer assim, o H2O na água, né? O H2O, a molécula, a célula, permanece sendo o que é nas mudanças que lhe ocorre externamente, como ser sólido, líquido e gasoso. O sem medida. Isso tem importância para a política muito grande. Por exemplo, o capitalismo é desmedido, é algo sem medida. Por exemplo, o que determina como as coisas vão ser produzidas e para onde vão ser produzidas? O que determina? Nada no capitalismo, nada. Não é uma economia planejada, é uma economia do caos. É uma economia que você vê se sua mercadoria é útil ou não no mercado, depois que ela foi produzida. Você produz sem saber a demanda exata de amanhã. Você pode tentar prever, mas você pode errar feio. Você não tem um cálculo exato, porque é uma sociedade de concorrência, em que tem um segredo comercial das empresas. Então você vê depois, no mercado, se a sua mercadoria é útil ou não para a sociedade, se tem demanda ou não para a sociedade. Então o capitalismo gera crises econômicas porque ele tende a aumentar a produtividade, tem empresas maiores, máquinas melhores, máquinas mais produtivas. Então você cria uma superprodução de capitais e uma superprodução de mercadorias, mais do que a demanda imposta pela sociedade, pelo capital, tá? Mais do que a demanda, tá? Então você cria uma superprodução. Veja que o capital não segue nenhuma medida. Ele é desmedido, ele é sem medida. Ele tende a produzir mais do que a demanda social naquele momento. Tá? Ele tende a produzir mais do que a demanda social naquele momento. E aí gera crise. Por quê? Porque ele é desmedido, ele é sem medida. Ele é o sem medida. Para ficar ainda mais claro, tem um exemplo do consumo. No socialismo, a desmedida ou sem medida também vai existir. Porque você vai calcular na sociedade a partir de supercomputadores, a partir da internet, a partir do planejamento central, qual é a demanda social. Então você vai igualar oferta e demanda, certo? Oferta e demanda serão igualadas. Você vai atender as demandas sociais. O problema é que o ser humano não se limita à demanda social do momento. Se surgem novas mercadorias, se surgem novas necessidades, vai surgir novas demandas. Então, a sociedade vai ter que se adaptar a novas demandas e vai ter que melhorar, produzir novas fábricas, produzir novas empresas para poder atender novas demandas, porque as demandas vão aumentar. Na sociedade socialista também, a demanda subjetiva das pessoas mesmo. Então, a demanda também é sem medida, ele não se limita a uma medida. Tá? Isso são formas de pensar o sem medida. Mas a forma mais sofisticada de pensar o sem medida, porque já prepara para o próximo capítulo, é isso, é uma coisa, algo, um substrato. Hegel usa essa palavra muito, substrato. Uma substância, vamos dizer assim, para facilitar uma substância que mesmo mudando permanece ela mesma. Mesmo ela mudando, ela permanece ela mesma. Assim, a mudança de qualidade, a mudança de quantidade não muda essa substância, ela permanece igual a si mesma. Ela é sem medida, porque ela pode mudar para cima ou para baixo
sem se alterar. Sem se alterar fundamentalmente. Ela evolui, ela muda, ela se desenvolve, mas nisso ela permanece ela mesma. Não é incrível isso? Isso é Hegel, velho. É incrível esse raciocínio do Hegel, tá? Então, assim, eu vou partir para o próximo subcapítulo, que é o próximo capítulo, me desculpe, que é a passagem para a essência, que é a passagem para o próximo livro, a transição para o próximo livro, que, digo logo, é o melhor livro. Tem gente que só lê o segundo livro, que é a Doutrina da Essência. É um erro, tem muito conteúdo no primeiro livro e no terceiro livro, mas tem gente que se apaixona pelo segundo livro e só lê ele porque ele é mais curto, porque ele é mais claro, porque ele tem muito conteúdo em pouco espaço, em poucas palavras. Ele é realmente muito interessante, por isso eu convido a acompanhar o canal e acompanhar esse curso. Então agora a gente vai para o último capítulo do livro, que é a transição para a essência, a passagem para a essência, tá? Primeira coisa, veja que essa substância, ele é indiferente. Indiferença não é só assim, um estado de espírito, tá? Não é só uma qualidade de ser indiferente ou um estado de espírito, eu sou indiferente a isso. Não, a indiferença é aquilo que não se diferencia, aquilo que não é diferente, aquilo que é igual. Então, é algo que o Hegel chama de indiferença absoluta. Indiferença absoluta. Que é algo que permanece o mesmo na mudança. A mudança é como se fosse algo externo a ele, como se fosse, não é algo externo a ele, tá? Como se fosse, mas não é. Onde ele se permanece no meio da mudança, ele permanece na mudança. A indiferença absoluta é isso, ele se permanece, tá? Ele é indiferente, ele não se diferencia, tá? Ele não se diferencia. É como se as determinidades, as qualidades pertencessem a ele, são dele, mas são ao mesmo tempo externas, tá? As qualidades, determinidades pertencem a ele, são características dele, mas ao mesmo tempo são externas. Ele permanece, ele é a indiferença absoluta, a indiferença. Nisso, Hegel passa para a indiferença, ó, subcapítulo, indiferença como relação inversa dos seus fatores. Indiferença como relação inversa dos seus fatores. Me permito fazer um parênteses aqui, vai quebrar o ritmo do vídeo, mas me permito fazer um parênteses só para esclarecer, porque eu não vou ter outra chance de fazer. No vídeo passado, a gente falou da relação direta, e eu acabei de explicar, né? V é igual S sobre T, velocidade é igual espaço sobre tempo, então se aumenta o espaço percorrido, aumenta o tempo em que percorreu esse espaço, é uma relação direta. A relação inversa é se um aumenta, o outro diminui, tá? A relação inversa é se um fator aumenta no cálculo, o outro diminui, no cálculo ou na realidade, né? É esse caso inverso que eu vou explicar para vocês. Dá um caso bem prático, tá? E existe a relação de potência. Em alguns cálculos físicos, existe, por exemplo, T elevado a 2. No meio dos elementos do cálculo, existe tempo elevado a 2. Ora, se o tempo é quantidade, ele é uma qualidade quantitativa, ele não pode ser elevado a 2. Ele não pode ser elevado a 2, porque ele é um tempo, ele é o que é. Ele não é o multiplicado por si mesmo. O tempo avança, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele é uma quantidade assim. Por que então nos cálculos aparece tempo elevado a 2, elevado ao cubo, elevado ao quadrado? Entende? Então, para isso acontecer é porque o tempo não está sendo tratado só de forma quantitativa, como quantidade que avança, mas também como qualidade. Então, a relação de potências que eu tratei no vídeo passado o exemplo é o tempo elevado a 2. O tempo já não está sendo tratado apenas como quantidade que avança, mas também como qualidade, uma coisa que se multiplica por si mesmo, se relaciona com si mesmo, o tempo elevado a 2. Feito esse parênteses, vamos voltar, porque o subcapítulo se chama indiferença como relação inversa dos seus fatores. Indiferença como relação inversa dos seus fatores.
Lembra que tem um indiferente aqui, ele se chama indiferente, e existe como expressão dele, algo que aumenta e algo que diminui, por ser uma relação inversa, se um aumenta, um diminui. Quer um exemplo prático? Vamos lá. No meu livro, A Crise Sistêmica, que eu recomendo lerem, está no Libere Gênesis, no site Libere Gênesis, você encontra a crise sistêmica. Eu percebi que a União Soviética, a China até a década de 80, a Cuba, a Iugoslávia e tudo mais, eram países que tinham duplo caráter. Eles eram capitalistas e socialistas ao mesmo tempo. Tá? Eles eram revoluções burguesas, propriamente burguesas, cumpriam tarefas burguesas, como a unificação nacional, como a libertação nacional, a educação universal, são tarefas burguesas. Então, eles eram revoluções burguesas, mas como não tinha mais como fazer revolução burguesa, se tornaram também revoluções socialistas. E eram duplas revoluções, burguesas e socialistas. E essas sociedades, por causa dessas duplas revoluções, eram tanto burguesas quanto socialistas. Existiam nelas características burguesas, existiam nelas características socialistas, e essas características se misturavam na realidade. Lutavam uma contra a outra e se misturavam. Existe uma luta entre características burguesas e socialistas dentro daquelas sociedades, como na União Soviética. Pois bem, o que é o indiferente? O indiferente é a própria materialidade, as fábricas, as ruas, a sociedade, as pessoas, as classes da União Soviética, por exemplo. Tá? Isso é um indiferente. Mas acima desse indiferente, existe uma luta. Tá? Acima é uma forma artificial de dizer, mas existe uma luta entre as tendências capitalistas e as tendências socialistas daquelas sociedades. E essa luta entre as tendências socialistas e capitalistas tinha que ter um vencedor. Se eram duplas revoluções, eram revoluções tanto burguesas quanto socialistas, se eram sociedades tanto burguesas quanto socialistas, se um lado aumentava, o outro diminuía. Ou a relação inversa aí. Se o socialismo aumentava, o caráter socialista aumentava, o caráter burguês diminuía. Se o caráter burguês aumentava, o caráter socialista diminuía. O que foi que eu percebi? Que o caráter burguês se inflou até o ponto que destruiu o caráter socialista daquelas sociedades. China hoje é capitalista, Rússia hoje é capitalista, Cuba, me desculpem dizer, mas é socialista, é difícil aceitar isso, mas é capitalista. É difícil aceitar que Cuba é capitalista, mas ela restaurou o capitalismo na década de 90, não aguentou o tranco do fim da União Soviética. Então Cuba, China e Rússia hoje são capitalistas, não mais socialistas. Por quê? Porque um lado cresceu destruindo o outro, diminuindo o outro até o outro deixar de existir. Isso é o que Hegel fala sobre a indiferença como relação inversa de seus fatores. Os fatores têm uma relação inversa na indiferença. Então, aquilo que existe, que é um indiferente em si mesmo, ele tem uma relação inversa de dois fatores. Quando cresceu o caráter capitalista, diminuiu o caráter socialista. Até que um engoliu o outro, um se tornou absoluto. O caráter capitalista acabou com o caráter socialista. Isso é o que eles chamam de relação inversa de fatores. Um cresce e o outro diminui, mas o que está embaixo, vamos dizer assim, embaixo, mas o que está dentro ou embaixo, permanece em seu desenvolvimento. É o que está embaixo, tá? Então chegamos à conclusão do vídeo. O capítulo se conclui na passagem para a essência. Aquilo que é o indiferente absoluto é o próprio ser. É o próprio ser. O ser é tudo que existe, lembra? O ser, ele é global, ele é tudo que existe, mas não é nada em específico. E esse indiferente é o próprio ser. Veja que no decorrer dos vídeos, o ser foi ganhando qualidades, foi ganhando determinações. Ele se tornou finito, se tornou infinito, se tornou barreira, se tornou quantitativo, se tornou quantum.
Então ele ganhou características, vamos dizer assim, qualidades, determinações. Então é como se o indiferente ele se desenvolvesse a si mesmo, ele ganhasse características, ganhasse qualidades, se desenvolvesse a si mesmo. Ele se nega se desenvolvendo, certo? Ele se nega, ele se repele a si mesmo e por isso se desenvolve a si mesmo, se repelindo a si mesmo. O indiferente é o ser, é a última categoria do ser, é a última determinidade ou qualidade do ser, é a indiferença. Aquilo que permanece na mudança, ele muda, mas permanece, tá? E o decorrer desse livro, a doutrina do ser da ciência da lógica foi isso, esse indiferente que é o ser, se repeliu a si mesmo e por isso se desenvolveu a si mesmo, até chegar ao próximo livro que é a essência, a doutrina da essência. Tá bom? Então o vídeo é esse, espero que tenham gostado, ficou longo, mas vale a pena assistir, reassistir. Convida a reassistir os vídeos, que não assistiu assistir, quem já assistiu rever para poder fixar conhecimento, tá bom? Abraço e até mais.